Prezados alunos do terceiro ano, sejam todos bem-vindos para a nossa aula online aqui do estudo de física, cujo conteúdo hoje da nossa aula será campo elétrico. Então, vamos lá para termos uma noção do que seria isso. O primeiro conceito que temos ali sobre os efeitos do campo elétrico, percebemos que eles ocorrem nas proximidades de cargas elétricas e estão associados à existência de um campo local. E aí o que acontece? Você analisa isso botando um outro objeto carregado eletricamente e aí você vai perceber a forma que ele vai estar se deslocando. Esse componente que vai ser móvel, vai se deslocar, denominamos então como carga de prova, que é esse componente que vai estar se deslocando, ok? Então assim, quando a gente tem a ideia de algumas composições, como já vimos em aulas anteriores, em processos de eletrização, uma das circunstâncias que acontece, principalmente que acontece com as meninas de cabelos longos, o fato de estar penteando ele ao longo da manhã, por exemplo, às vezes começa a querer se ouriçar o cabelo. Essa interação, por exemplo, que acontece é devido à atuação de forças que acabam atuando, no caso força elétrica e força elétrica de repulsão, que deixa basicamente com que você vai ter uma interação muito maior. E aí o que acontece? A forma, por exemplo, que você aproxima, sei lá, em antigos televisores e tubo de imagem, quando você aproximava seu braço quando ela estava ligando, por exemplo, então ali você vai ter basicamente que os pelos do braço começam a se ouriçar. Os cabelos faziam isso também na direção da televisão. Hoje em dia, nem tanto isso acontece por causa do formato da televisão. Mas assim, o desenvolvimento da tecnologia trouxe alguns ganhos e assim, um dos efeitos que tem é que os televisores de hoje, eles são mais econômicos e também a partir disso, o que acontece? Conseguimos estar trabalhando dentro desse conceito ali das cargas em atuação. E aí, o que você vai ter dentro dessa característica? Um fator mais econômico, desenvolvimento mais amplo e as telas da forma que estão hoje, certo? Então, isso é uma característica que temos ali dos televisores. Mas é uma atuação prática aqui que temos ali da ideia do campo elétrico, só para vocês estarem compreendendo um pouquinho que você consegue perceber até visualmente alguns conceitos. Apesar de você não observar os elétrons se deslocando, você não olhar a eletricidade em si, você consegue perceber alguns efeitos, ok? Então, vamos lá então. Nessa ideia, nessa temática, então temos ali uma carga maior, podem perceber que ela está travado ali justamente por um suporte e assim ao qual você está isolando ele da terra, provavelmente borracha, madeira ou algo do gênero. E o que acontece? Ele tem carga negativa. Percebam que a carga pequena, que é móvel, ela tem uma massa menor que você vai ter do que o principal, e aí você vai ter também carga do mesmo sinal. Lembrem que vimos em aulas anteriores que cargas de mesmo sinal se odeiam e tendem a ficar o mais afastado possível. E aí o que vai acontecer? Ela vai se deslocar, que nem ali está sugerindo na imagem. Então você vai ter ali um vetor velocidade ou uma flechinha que vai estar mostrando a forma com que essa carga estará se deslocando se ela for colocada na presença de uma outra carga negativa, ok? Então isso é a caracterização que temos. Mais uma vez, frisando, é um princípio básico da eletricidade, onde cargas de mesmo sinal se repelem, ok? Então é isso que temos como referência. Então vamos pegar aqui, ó. A ideia que acaba aparecendo ali no centro tem um sinal de mais que indica carga positiva. Então assim, a carga que temos ali de sinal positivo, ele tende a repelir as cargas. Isso é por convenção. Então aí o que acontece? Ele tende a afastar as cargas e dizemos que o campo elétrico está saindo dele. Então isso é uma característica que assumimos, tá? Como temos dois sinais para estar trabalhando, se o positivo gera afastamento, o negativo gera aproximação, certo? Então, o que a gente vai ter ali? Até alguns elementos a gente pode relacionar como afastando sendo divergente, é onde ele vai fluir, e aonde tem a aproximação a gente pode chamar também de convergente, tá? Mas assim, são termos mais técnicos que você acaba utilizando, mas na prática você pode colocar assim, que carga positiva vai afastar, ou o campo elétrico está saindo,
E carga negativa, o campo está se aproximando ou está indo em direção à carga. Então, aí você já consegue ter uma definição desse conceito, ok? Então, assim, só de maneira mais meio abstrato, mas você consegue ter uma noção. Então, o positivo está indo embora, o negativo está puxando. Então, seria basicamente isso, tá? Então, assim, na tendência que temos aqui dessa característica, então, assim, ó, podemos determinar a ideia da intensidade do campo elétrico. Então, assim, como boa parte das situações que acontecem na física, a gente consegue dimensionar e dimensionar esse cara, conseguimos atribuir valores e temos equações. Lembrando que, num contexto geral, a física é uma ciência que estuda a natureza e aí você tem os meios das equações matemáticas que dão um suporte para que você consiga evidenciar e até quantificar esses componentes. Dentro dessa característica de campo elétrico, temos ali a equação que é definido E, que é o campo elétrico, é igual a F, que é a força elétrica, cuja unidade de medida é definida ali como Newton, representado pela letra N, e temos ali o Q, que é a carga elétrica, cuja unidade de medida é definida como Coulomb. E aí temos a representação definida pela letra C. Percebam que estaremos fazendo ali uma divisão. E nessa divisão vai aparecer o N em cima e o C embaixo. E essa é a unidade de medida que temos ali então de campo elétrico. Newton divididos por Coulomb ou Newton por Coulomb, que podemos definir assim. Isso refere-se à atuação do campo elétrico por intermédio da força. Por razões óbvias, você consegue determinar isso, tá? E aqui o que acontece? A gente vai ter também uma nova atuação do campo elétrico, só que daí dessa vez por intermédio da distância. Também, por razões óbvias, conseguimos determinar o porquê. Vamos entender o porquê que eu consigo sair da primeira fórmula e ir para a segunda. Lembram quando vimos ali a parte da força elétrica, que ela é definida F igual K vezes Q1 vezes Q2 divididos por D ao quadrado. É a mesma equação ali que temos no campo por intermédio da distância, só que tem uma carga a mais. Só que percebam que lá na primeira forma eu estou dividindo por uma carga. Então uma carga em cima e uma embaixo foi simplificada. Então, na verdade, assim, uma equação é a evolução da outra. Depende do ponto de vista que você vai estar abordando ou quais dados sejam fornecidos para que você venha a articular e evoluir esse sistema de equação, ok? Então aí a gente tem uma ideia sistemática do que estará ocorrendo, certo? Então aí temos um pouquinho dessa tendência que podemos abrir esse componente em duas equações. Veja, assim, sempre com bastante atenção, o que o exercício vai estar dando de base de dados para você. Se ele der por intermédio ali da parte da força, fica fácil você determinar a equação. Se ele der por intermédio da distância, também fica tranquilo. Então, assim, já trabalhamos ali em diversas circunstâncias com eles ali, mas conseguimos perceber de maneira assim bem mais tranquila o que estará ocorrendo. Mas sempre atento com a leitura do programa, que ele vai estar te dando dados e informações para que você venha perceber o que estará ocorrendo, ok? Então isso é uma característica que temos ali como referência. Então vamos avançar um pouquinho? Então assim, ó, se a gente analisar a definição, então podemos perceber que ele vai ter uma atuação direta com a força elétrica e inversa à carga de prova. Então assim, o que acontece? Quanto maior for a força elétrica, maior vai ser o campo. Agora, se a minha carga elétrica aumentar, aquela minha divisão ali vai ficar um valor menor e o campo acaba reduzindo. Então isso temos como tendência ali, beleza? Para a gente entender o que é uma grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, vamos lembrar aquela fórmula de física lá do primeiro ano, que era velocidade igual a ΔS divididos por ΔT, ou distância pelo tempo. Vamos imaginar que a distância daqui até Curitiba é travada, e a gente não vai mudar em hipótese alguma isso. E a gente vai assim, fazendo esse trajeto de bicicleta e de ônibus. Qual que vocês acham que vai chegar de maneira mais veloz? De ônibus. Por quê? Porque a velocidade é maior. Como consequência disso, o tempo acaba se tornando pequeno para que você faça esse deslocamento. E de bicicleta, você vai chegar até Curitiba? Vai. Só que assim, o que acontece? O meu tempo acaba sendo maior, certo? E se o tempo é maior, isso implica que a velocidade que o ciclista está na bicicleta é menor do que a velocidade do ônibus. Razões óbvias, você consegue definir isso também, certo? Então, assim, se você tem uma distância fixa, você aumenta o tempo,
É porque você reduziu a velocidade. E se você aumenta a velocidade, como consequência, você reduzirá o tempo, certo? Então isso é característica de grandezas inversamente proporcionais, ok? Então vamos ali avançar mais um pouquinho. Temos então que o contexto ali do campo elétrico pode ser definido como uma grandeza vetorial representada por E, aquele E que tem aquela flechinha ali. Sempre uma flechinha indica a ideia vetorial. Então ali, tendo que assim, temos três componentes para estar dando a direção, o conceito dele. Uma das grandezas é definida como módulo, que é o valor numérico ao qual vamos determinar como resultado. A direção, ela pode atuar ali sendo na horizontal ou sendo na vertical. Tem mais um detalhe que é o sentido, e o sentido depende da direção. Como assim? Vamos pegar ali. Se a ideia desse deslocamento for na horizontal, o sentido ou vai ser da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, certo? Então, essas duas possibilidades que temos. Quando você está assim, dirigindo, vamos imaginar uma situação, e acabou a rua, e você tem a possibilidade de ir para a direita ou para a esquerda. Então, assim, você não pode ir em linha reta, então você vai ter que optar ou para um lado ou para o outro. Dependendo, assim, do veículo que está posicionado atrás de você, ele vai ver que o seu movimento ou vai ser da esquerda para a direita, se você optar a ir para a direita, ou o seu movimento vai ser da direita para a esquerda se você optar em se deslocar para a esquerda, certo? Então depende do ponto de vista do observador que você vai ter. Outra atuação pode ser na vertical. A ideia da vertical, a movimentação ou ela é de cima para baixo ou de baixo para cima. Vamos pegar dois exemplos. Um deles é a gravidade. Para qualquer objeto que você solte, o que vai acontecer? O objeto vai cair, vai fazer um deslocamento de cima para baixo. Quando você tem a ideia, por exemplo, de uma outra grandeza física que é chamada empuxo, ela é responsável por ser contra a gravidade, ela vai fazer um movimento de baixo para cima. Mas como assim? Você consegue perceber isso com a água e quando você mergulha, por exemplo, uma bola de futebol ou uma bola de vôlei na água. E se você afundar cerca de 20 centímetros e soltar essa bola, ela vai fazer um deslocamento na vertical. Ué, mas a gravidade não puxa para baixo? Está puxando, está atuando. Mas a partir do momento que você está dentro de um líquido, a força de empuxo é maior e vai fazer também o deslocamento na vertical. Porém, o sentido do movimento acaba sendo de baixo para cima, ok? Então fica a dica para vocês ali. Então, existem forças que atuam tanto de um lado para o outro, depende do ponto de vista de observação. Então, vamos lá dar uma olhada em exemplos, vamos relembrar alguns conceitos. Então fala ali, ó, uma carga fixa origina um campo de 56.000 newtons por coulomb. Olha a unidade de medida ali, certo? Sempre atento com isso. Na horizontal, da direita para a esquerda. Então ele quer saber ali, desloca uma carga de 2 microcoulombs. Lembrando que aquele Mzinho estranho equivale a base 10 elevado a menos 6, ok? Então ele quer saber qual é o módulo, a direção e o sentido da força elétrica. Então vamos dar uma olhada nisso. O que acontece? Para ficar mais prático, vamos converter aqueles 56.000 para a notação científica. Como que fica? Lembrando que na notação científica, iremos pegar o primeiro número ali significativo, que é o primeiro constituinte diferente de zero, e o que fazemos? Deixamos a vírgula depois dele, tá? Trazemos a vírgula até ele. Só que assim, vamos deixar a vírgula ali entre o 5 e o 6. Entretanto, depois do 5 eu estou trabalhando com quantas casas na sequência? Eu tenho 4 casas. Isso que é o que representa o expoente. A base 10 é obrigatória, ok? Então assim, ó, vamos trabalhar com a equação, utilizando nesse componente que temos, só que o que acontece? Eu tenho o campo, eu tenho a carga, falta a força. Então o que está dividindo vai passar multiplicando o campo elétrico E. E vamos lá então. Ao fazer o valor do campo elétrico, 5,6 vezes 10 a quarta, eu vou multiplicar então pela carga elétrica, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, e isso vai ser igual à minha força. Ao fazer os cálculos, teremos ali uma força de atuação de 11,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Só que assim, essa resposta está correta? Tá. Geralmente você vai ter ela em opção de gabarito? Nunca. O que acontece? Você vai ter que zerar a notação científica. Você vai ter que zerar o meu expoente. Lembrando que a cada vez que eu desloco essa vírgula para a esquerda, eu coloco mais um no meu expoente. Como eu preciso deslocar duas casas, eu coloco mais dois. Então, assim,
o mais 2 vai zerar o expoente. E olha como que fica, então, 0,112. Então, só retomando ali, a vírgula precisa se deslocar duas casas para a esquerda. Ela vai passar na frente do primeiro 1 e na frente do primeiro número 1 que aparece ali. Só que como na frente não aparece ninguém, obrigatoriamente você coloca o 0, e aí você chega no 112, ok? Então assim, concluímos, achamos o módulo. Então assim, qual que é a direção? A direção também será na horizontal. E assim, e o sentido do movimento? Se a carga for positiva, então a atuação da força é exatamente igual ao do campo elétrico. Então a atuação da força também estará sendo na horizontal e também será da direita para a esquerda. Ah, professor, mas e se a carga fosse negativa? Também o sentido do movimento seria na horizontal, entretanto, o sentido da atuação da força seria da esquerda para a direita. Então, o sinal de mais e de menos aqui é só uma representação física da atuação do problema, ok? Então, fiquem atentos com isso. Vamos dar mais um exemplo? Uma carga de 6 microcoulombs está sujeita ao campo elétrico atuante a 60 centímetros. Qual é o campo elétrico? Primeira coisa, gente, temos que relembrar aqui um conceito de que a distância sempre tem que estar em metro. Então, primeira coisa, vamos dividir aquele 60 por 100. Lembrando que um metro equivale a 100 centímetros. Por isso, eu tenho que dividir por 100. Ao fazer isso, vamos determinar então o correspondente, que vale 0,6 metros. Lembrando que temos ali também a equação é definida como E igual a K vezes Q divididos por D ao quadrado. A nossa grandeza K ela é chamada de constante elétrica e esse valor vale 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? A carga de prova que eu tenho ali, que é de 6 microcoulombs, lembrando que o micro equivale a base 10 a menos 6, ao qual já está convertido ali, certo? E lembrando que eu tenho que fazer a distância ao quadrado, não é duas vezes a distância, é a distância vezes a distância, ok? Vamos evoluir nosso sistema, pegando ali, ao fazer 9 vezes 6, teremos ali então 54. Ao fazer 9 menos 6, ali nos expoentes, teremos 3. Certo? E ao fazer 0,6 vezes 0,6, estaremos trabalhando com 0,36, ok? Para a gente estar trabalhando com esse correspondente, vamos apenas efetuar aquela divisão. 54 por 0,36, isso dará um total de 150. Percebo que eu não mexi na notação científica. A base 10 acabou ficando. E é super comum campo elétrico ele ser representado por notação científica. Então, aquele ponto ali pode ser substituído por uma vírgula. E vamos imaginar que tem essa vírgula, eu teria que deslocar ela entre o 1 e o 5. Para fazer isso, eu tenho que deslocar então a vírgula para a esquerda duas casas. E essas duas casas eu coloco como mais 2 no meu expoente. E aí temos então que esse resultado pode dar o equivalente ali a 1,5 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb, ou simplesmente aquela base 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 1000. E ao fazer 150 vezes 1000, temos então 150 mil, certo? Então, tanto uma forma ou outra é correta para a resolução do nosso problema, ok? Então, assim, isso é o tema da aula dessa semana. Então, é uma aula relativamente curta, mas abrange e complementa o que vimos da força elétrica ao longo da semana passada. Ok, pessoal? Então, assim, o que eu digo para vocês ali eu vou deixar alguns exercícios para vocês estarem fazendo ali no Classroom. Essa aula eu vou deixar disponível tanto no Facebook como também ali no Classroom. Veja o que você acha mais pertinente para que você consiga estar vendo. E a partir da próxima semana eu começo a estar trabalhando com vocês daí, fazendo lives ao vivo pelo YouTube, ok? Então é isso que eu tenho a trazer para vocês ao longo dessa semana. Bons estudos e nos vemos na semana que vem. Qualquer dúvida, entre em contato. Grande abraço e até a próxima.